Sou o professor Padre Eduardo, doutor de casa no Enem, professor de filosofia. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade a esse conhecimento filosófico. Hoje trazendo para vocês, dentro desse conhecimento filosófico, a filosofia moderna. Quem desses autores e das questões de filosofia, nós pegamos então dois autores, uma questão que trouxe dois autores importantes nesse período da história da filosofia moderna. Thomas Hobbes. Quem foi Thomas Hobbes? Matemático, teórico, político, filósofo inglês, autor de Leviatã, defendia as ideias segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. O Estado não pode estar sujeito às leis por ele criadas. Por isso, seria infligir sua soberania. Hobbes nasceu em 1588 e morreu em 1679. Então, na Idade Moderna, século XVI. Para ele, a Igreja cristã e o Estado cristão formavam um mesmo corpo encabeçado pelo monarca, que teria o direito de interpretar as escrituras, na verdade, e decidir questões religiosas e presidir o culto. Na sua obra, o Leviatã, explanou o seu ponto de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. No estado natural, embora alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais, de forma a estar isento do medo de que outros homens lhe possam fazer o mal. O outro autor, Jean-Jacques Rousseau, ou simplesmente Rousseau. Nasceu em 1712, morreu em 1778. Quem foi, então, Rousseau? Importante filósofo, teórico, político, escritor e compositor autodidata. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e é o precursor do Romantismo. Sua filosofia política, de fato, influenciou o Iluminismo por toda a Europa, assim como também aspectos da Revolução Francesa e o desenvolvimento moderno da economia, da política e do pensamento educacional. Aqui está, então, a obra em que, nessa questão de filosofia, traz a Rousseau. O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Nesta obra, Rousseau mostra o caminho histórico percorrido pelo ser humano, passando do estado de natureza para o estado civilizado. Discute as contradições e antagonismos que permaneceram nesse processo e defendem a volta ao estado natural, sob novas formas. Se revelando porta-voz dos humilhados e defendidos, o intérprete de todos aqueles condenados pela ordem social a viver em situação de bandidos. Dirige-se a todos os homens e oferece-lhes, por seus escritos, a imagem do homem integral. Designa o universal, indicando-o na ordem dos fatos e da ordem do dever. É uma obra-fonte a partir da qual se pode começar toda a reflexão moderna sobre a natureza da sociedade. Estamos aí, então, diante da questão. A questão também tirada do ano de 2018, questão 52. Primeira parte da questão, primeiro texto. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante a qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida
por sua própria força e invenção. Está aí a citação. Leviatã, Thomas Hobbes, Leviatã, o texto tirado. Texto 2. Essa questão, então, traz 2 textos. O segundo texto, não vamos concluir como Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele que é cuidado de nossa conservação, é menos prejudicial a outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Rousseau, discurso sobre a origem da desigualdade e fundamentos da desigualdade entre os homens. O que pergunta, então, a partir desses 2 textos? Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentaram um entendimento segundo a qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma letra A, predisposição ao conhecimento, letra B, submissão ao transcendente, letra C, tradição original, letra D, condição original, letra E, vocação política. Para responder essa questão, temos que conhecer um pouco a história dos 2 autores. Mesmo vivendo em tempos 200 anos de diferença um para o outro, um achava que o homem é o lobo do próprio homem, o homem é mau por natureza. A sociedade o educa. Esse é Thomas Hobbes. Rousseau, o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Esse é o Rousseau. E dentro desses questões que aqui estão, qual nós iríamos então entender que, sabendo esse contexto dos 2, como nós iríamos responder essa questão? Letra A, predisposição ao conhecimento? Não. Letra B, submissão ao transcendente? Também não. Letra C, tradição original? Pode até ser. Condição original, a letra D? Ou letra E, vocação política? Vocação política não é. Então ficou entre a C e a D. E aonde que nós estamos falando? Se nós estamos pegando o ser humano enquanto origem, condição original. Essa é a resposta. Os 2 pegam na origem. O homem, por natureza, um fala que é bom e o outro fala que é mau. Mas pega na origem. Olhe, observe, leia, principalmente o rodapé da transcrição da frase, do texto. Toda questão de filosofia, e na verdade, consequente, as questões do Enem, ela traz o texto. Ela traz um texto ou do autor de alguma obra dele, ou de autores referentes a obras. Conhecer o contexto histórico. Saber que o contexto histórico que o autor viveu, morou e escreveu, quais influências ele soube, isso é muito importante. Por isso, estudar filosofia é também estudar com a história, com a sociologia, é estudar com as ciências humanas. Lembramos que a filosofia, enquanto mãe de todas as ciências, ela interage diretamente com todas as questões e todas as ciências, também das ciências da natureza e, consequentemente, com as ciências, todas as ciências sociais humanas aplicadas. Muito obrigado, fica aqui a dica, até a próxima.